Oi, meu nome é Denise, sou estudante do curso de Teologia Bíblica Interconfessional da Uninter e estou aqui para mais uma aula, Hoje nós estamos na nossa aula número 9, vamos estudar o capítulo 7 de Eclesiastes. Então já vamos começar no versículo 1. Antes de falar o versículo 1, qual o título do capítulo 7? As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Vamos ler o versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Unguento, para quem não sabe, pode ser um óleo. E o dia da morte, do que o dia do nascimento de alguém. Antes de comentar esse versículo específico aqui, quero dizer que o versículo 7, capítulo 7, ele compara muito a sabedoria e a loucura, tá? Vou falar aqui com vocês. Então, aqui no capítulo 7 é usado uma série de provérbios, tá? Para mencionar certos valores a serem buscados. Nestas reflexões do capítulo 7, acerca da sabedoria prática, o pregador enfatiza o valor da moderação. Aqui não se tratam apenas de regras, mas de um modo de vida que trará alegria e realização. Agora nós vamos comentar o versículo 1. Então, no pensamento hebraico, a boa fama é equiparada ao caráter ou reputação da pessoa. Porque pode ver aqui que o versículo começa falando de boa fama, melhor é a boa fama. Então, no pensamento hebraico, a boa fama é equiparada ao caráter ou reputação da pessoa. É assim para nós também, Então, o que é uma boa fama hoje, Tem a ver com o caráter da pessoa, porque geralmente quem é mau caráter é que não tem boa fama. A morte é preferível ao nascimento, porque o recém-nascido ainda não teve a oportunidade de desenvolver uma boa reputação, enquanto a pessoa em seu leito de morte pode se alegrar por ter conquistado boa fama. É verdade, Uma pessoa pode morrer com boa reputação ou com má reputação, e o bebê que nasceu agora, ele não teve ainda oportunidade para ter uma boa reputação, porque ainda é um bebê. O dia da morte de uma pessoa pode ser melhor do que o do seu nascimento, se ela tiver zelado por uma boa reputação e influenciado outros positivamente. Mas o único verdadeiro bom nome é o nome de Cristo, e aqueles que podem dizer que também têm um bom nome são aqueles que tomam o nome de Cristo sobre si mesmos e sobre suas vidas. Vamos para o versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Bom, vamos ler o 3 também. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Nestes versículos do 2 ao 4, é o mesmo sentido do que o versículo 1, que podemos aprender mais sobre o sentido da vida na casa do luto do que na casa da alegria. Vamos ver aqui o que nós podemos aprender. Na casa do luto nos mostra verdadeiramente o fim de todas as pessoas, Quando a gente vai num ofício fúnebre, a gente vê, olha, todo mundo termina assim, num caixão, e depois tem que ser enterrado. E na morte nós refletimos sobre a vida que estamos vivendo. Mas o riso pode nos conduzir à exaltação. O que significa? Exaltar-se, disposição, fervor, furor, Então, assim, às vezes a gente está muito alegre e acaba não refletindo como a gente está triste, porque, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas às vezes as melhores músicas, os melhores poemas, as melhores artes foram aquelas que foram feitas no momento de tristeza, porque quando a pessoa está triste, ela reflete melhor do que quando ela está alegre, Por isso que eu falo da exaltação, Às vezes a pessoa está tão alegre que nem reflete profundamente sobre algo que vai fazer. A tristeza nos ensina lições que não aprendemos de nenhum outro modo. A tristeza nos aproxima do Senhor, porque conseguimos enxergar o quão dependentes somos dele. Também nos aproxima de outras pessoas, porque conseguimos nos colocar no lugar delas. Os sábios conseguem entender a situação da morte, refletindo a respeito da alma. Qual será sua morada na eternidade?
Os tolos pensam que todos, independentemente de suas ações, viram estrela e vão brilhar no céu depois que morrem. Pô, isso é bem interessante, né? O tolo, às vezes, aquele que não se preocupou em ter uma vida de boa fama, de boa reputação, acha que independente das ações que fizer, vai virar uma estrelinha e vai brilhar no céu. Vamos para o próximo versículo. Melhor é ouvir a representação do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. A canção do tolo refere-se à religiosidade, porque todo religioso não gosta de ser repreendido. Os religiosos muitas vezes acreditam em falsas doutrinas. O que são doutrinas? Conjuntos de ideias a serem ensinadas, ensinamentos. Isso que é uma doutrina, é um ensinamento. Então o tolo se deixa levar por falsos ensinamentos e às vezes nem busca, né, compreender qual é a verdade, né? O que ensinam ele aceita, mas nós temos que fazer nossa própria pesquisa. Para quem é cristão, o nosso manual é a Bíblia. Então ali na Bíblia a gente vê se alguém está ensinando certo ou errado, né? Próximo, versículo 6. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Queimar espinhos faz muito barulho, mas dura somente por um breve momento. Da mesma maneira, a risada do tolo há mais barulho do que conteúdo. Achei isso engraçado. Versículo 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Esse é o versículo 7. Se o sábio que conhece a Bíblia começa a oprimir a outros e fizer vista grossa à injustiça porque foi subornado, ele ficará louco. Olha isso que o versículo está dizendo. Quem conhece a verdade faz vista grossa porque recebeu um suborno, isso vai fazer ficar louco, literalmente. Porque saber o que é correto e escolher fazer o que é errado, com o passar do tempo não conseguirá mais ficar em paz, devido à crise de consciência pesada. Agora no versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. O sentido do versículo é que muitas vezes as pessoas param de olhar para o Senhor e começam a olhar para o mundo. Ao olhar para o mundo, começam a sentir que não estão recebendo o que é justo e que o seu viver para Deus não lhe trouxe a prosperidade que desejava e, portanto, rende-se às ciladas do mundo. Como as pessoas terminam é mais importante do que a maneira que elas iniciaram seus projetos, porque é no final que saberemos se alguém foi bem-sucedido ou não, né? Porque o versículo começa assim, ó. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, se alguém começou bem, não significa que ele vai terminar mal. Que ele vai terminar bem. Assim como se alguém começou mal, não significa que ele vai terminar mal. Ele pode terminar bem. Todo empreendimento bem-sucedido requer paciência. O espírito de paciência é preferível ao espírito de arrogância. Agora eu quero falar algo sobre suborno que está na Bíblia, que se refere ao versículo 7. Vou até ler aqui, que está lá em Lucas, capítulo 22. É quando fala ali do Judas que foi subornado para trair Jesus. Lucas, capítulo 22, do versículo 2 em diante. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Eu achei muito interessante que aqui é bem claro que Judas, antes de aceitar suborno para trair Jesus, diz assim no versículo 3, entrou, porém, Satanás em Judas. Então, todo aquele que aceita suborno e que trai é porque Satanás entrou nele também. É o que está escrito na Bíblia, tá, gente? E eu creio no que está escrito na Bíblia. Versículo 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira obriga-se no seio dos tolos. Não importa o que fizeram para você, entregue tudo nas mãos de Deus. Permita que Deus se encarregue desta situação. Em Romanos, capítulo 12, versículo 19, está escrito: não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito: minha é vingança e recompensarei, diz o Senhor. Eu li umas várias vezes esse versículo, e quando fala que dai lugar à ira, porque primeiro diz: não vos vingueis a vós mesmos, né? Não te vinga com as tuas próprias mãos.
dai lugar à ira. Aí eu pensei, tá, primeiro manda não se vingar, depois diz dar lugar à ira. Aí eu fui pesquisar essa palavra, é para dar lugar à ira de Deus. Se alguém tiver que fazer alguma coisa, deixa que Deus vai fazer, tá? Isso que fala é da ira de Deus. E que devemos dar espaço para Deus agir, confiar que Ele vai fazer a justiça devidamente como ela deve ser feita, e não a justiça nossa, que na verdade não é justiça. Como pode nós, né, pessoas tão imperfeitas, fazer uma justiça justa? É estranho falar isso, mas a justiça de Deus é justa. A raiva pode nos levar a agir de forma insensata. O homem sábio, quando fala homem, se refere ao gênero do ser humano, tá? Tanto ao homem como à mulher. O homem sábio consegue controlar o seu temperamento, e em vez de ser controlado por ele. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, está escrito: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vamos explicar rapidinho aqui esse versículo. Pronto para ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Tardio para falar. Tem que ser lento para murmurar. Tardio para se irar. A Bíblia permite irar-se, mas não pecar. Em Efésios 4, 26 está escrito: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A única ira que... Isso aqui já não é mais o que está escrito na Bíblia, tá? É uma explicaçãozinha. A única ira que se permite é a ira justa. Todas as demais iras fazem parte do velho homem. Então a ira, assim, você vê alguém que devia estar usando dinheiro para aquela função que foi determinada, como um político, né, que promete na campanha que vai usar o dinheiro para isso, para a educação, para a alimentação do povo, e você vê ele roubando, aí você pode ficar irado, porque isso é uma ira justa, porque alguém não está fazendo o que deveria fazer, uma autoridade que deveria cuidar de você não está cuidando. Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas existe muitas injustiças na vida. Então esse tipo de ira a gente pode ter, mas não podemos pecar. Versículo 10. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Quanta gente que diz assim, ai, que saudade de lá, que eu era muito melhor, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo. A Bíblia diz, nunca digas que os dias passados foram melhores do que estes. Vamos entender o porquê? Deve-se resistir à tentação de glorificar o passado às custas do presente. Os prazeres e vantagens destes dias podem ser mais imaginários do que reais. Então, o que é glorificar o passado? Dar uma glória para o passado que ele não tem. Porque enquanto a pessoa está viva, ela tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, de prosperar, de progredir na vida e de ter muito mais coisas e muito mais alegrias do que foram no passado. E às vezes essas alegrias do passado só são imaginárias, nem foram tão boas assim. E também gloriar-se do passado mostra uma dúvida ao amor de Deus, que sempre planeja o melhor para o homem. Em Jeremias 29, 11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, sentir tristeza por achar que hoje é ruim, que no passado era bom, é como se duvidasse que Deus ainda pode fazer o teu presente abençoado. Porque aqui nós lemos em Jeremias 29, 11 que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, que Deus quer dar para nós o fim que nós desejamos. Se alguém planejou morrer doente em cima de uma cama ou planejou ser mendigo, a Bíblia diz que Deus quer dar para você o fim que você deseja. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém em sã consciência planeja morrer em cima de uma cama ou planeja morrer na miséria como um mendigo. Então, o que eu penso que eu quero ser, Deus quer que eu seja. Deus quer que eu seja abençoada, tenha uma família abençoada, tenha saúde, tenha prosperidade. Então é a vontade de Deus, tá? Se tem alguém aqui assistindo que pensa, ai, eu tô assim porque Deus permitiu que eu morresse doente, ou Deus permitiu essa miséria, não. Deus quer, a Bíblia diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal, porque eu quero dar para vocês o fim que vocês desejam. Vamos ver agora o versículo 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, dela tiram proveito os que veem o sol. Quem encontra sabedoria encontra vida, alega Salomão em Provérbios 8:35. O que diz Provérbios 8:35? Porque o que me achar, né, achar a sabedoria, achará a vida e alcançará o favor de Deus. Então,
Eu gosto então de colocar provérbios, né? Às vezes alguns versículos de provérbios, porque Salomão, que escreveu Eclesiastes, também escreveu provérbios. Então a sabedoria é tão boa quanto uma herança. De fato, ela é ainda mais vantajosa ou proveitosa que uma herança, né? Os que veem o sol, porque esse versículo fala aqui no finalzinho, ó. Os que veem o sol, tá? É um sinônimo da expressão debaixo do sol. Vale lembrar aqui que a sabedoria é aquela que considera a palavra de Deus como manual para a vida. É uma herança que traz proveito. Então, a sabedoria aqui, geralmente aqui em todos os versículos de Eclesiastes, capítulos, é a sabedoria que se refere à palavra de Deus como nosso manual para a vida. Vamos ver o outro versículo, versículo 12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Aqui significa que a sabedoria vale mais do que o dinheiro. A questão é, o dinheiro se pode perder, mas a sabedoria não. Né? Não significa que o dinheiro não é bom para comprar coisas e realizar sonhos, mas o dinheiro tu pode perder. Mas tu pode ser um pobre sábio ou um rico sábio, né? Mas o dinheiro tu pode perder. A palavra traduzida como sombra também pode ser considerada como abrigo ou defesa, né? Nesse versículo aí que tem a palavra sombra. Então pode ser considerada abrigo ou defesa. E a palavra excelência é traduzida como proveito neste versículo, né? Porque fala aqui mais a excelência, né? A excelência da sabedoria. Então aqui está falando no sentido de proveito. Como vemos em Provérbios 8:35, que foi o versículo que eu vou ler de novo, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. O que me achar, a sabedoria está falando, quem me achar vai alcançar vida e favor do Senhor. O proveito, então, que é a palavra aqui, ó, excelência. Então está falando o que é excelência aqui? Qual é o proveito? O proveito é a vida e o favor de Deus. Só em termos de curiosidade, porque eu achei bem engraçado e quero compartilhar com vocês, é que eu pesquisei no Google, uma frase, né, que as pessoas sempre falam, o dinheiro não traz felicidade. Aí eu fui pesquisar, né, porque eu queria ver alguns provérbios que tem sobre essa frase e eu achei dois muito engraçados. O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. O outro é, o dinheiro não traz felicidade, então me dê o seu e seja feliz. Tá, isso aqui é só uma curiosidade, assim, porque eu achei engraçado e quis passar para vocês como as pessoas fazem piadas, né? Mas a questão aqui é engraçado, eu gostei, tá? Você pode sofrer em Paris, porque o dinheiro permite que você possa ir para Paris para sofrer. Mas o que eu gostei aqui, tipo, né, além dessa brincadeira, o que é concreto nisso tudo que nós estamos falando? O dinheiro acaba, mas a sabedoria não. Versículo 13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Então, em Eclesiastes 1:15 também fala isso, né? Que como alguém vai endireitar aquilo que Deus fez torto? O torto se trata da adversidade que é permitida por Deus. E quem pode revogar? O que é revogar? Quem pode anular o decreto de Deus ou a sua vontade? Mas, na adversidade, aproveite para refletir sobre a bondade e o plano de Deus para a sua vida. A sabedoria celestial ensina uma aceitação alegre a respeito da vontade de Deus. O que significa essa última frase? Quem é sábio entende que aquele sofrimento às vezes vai fazer você amadurecer e às vezes vai transformar uma pessoa mau caráter em bom caráter, porque às vezes o sofrimento faz isso com as pessoas. Versículo 14. No dia da prosperidade gosta do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada acha que tenha de vir depois dele. Então, no versículo 14, em outras palavras, no dia da adversidade seja agradecido, e no dia da prosperidade fique contente. Devemos considerar que Deus colocou um junto com o outro, tanto a adversidade quanto a prosperidade, porque para que o homem não ache nenhuma causa de se queixar contra ele, né? Então, o que está dizendo esse versículo? Na adversidade, agradeça mesmo pela adversidade, porque você está aprendendo a ter um bom caráter. E na prosperidade, fica alegre. Mas Deus coloca as duas coisas juntos para formar o caráter do homem.
né? E para o homem não ficar se queixando que nada acontece de bom na vida dele. Mas o que eu aprendi sobre o homem? Que sempre o homem vai achar do que se queixar, né? Uma coisa que eu quero falar aqui, que não tem a ver assim com um livro só de Eclesiastes, tem a ver com a vida. Uma pessoa pode fazer 9 coisas boas, mas se ela fizer uma coisa ruim, ela vai ficar marcada por essa coisa ruim. Por quê? Porque as pessoas sempre preferem reclamar, sempre preferem murmurar do que ver as coisas boas, tá? Em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, o que é uma observação que eu coloquei a respeito deste versículo? Até as coisas que não parecem boas são necessárias para formar o nosso caráter, porque em Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso em seu tempo, tudo Deus fez formoso. Agora no versículo 15. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça e há um ímpio que prolonga os seus dias na maldade. Aqui o pregador, né, Salomão, constatou certa desilusão ao ver o justo que perece e o ímpio que prospera, o contrário que deveria ser correto. Mas devemos crer na soberania de Deus e colocar todas as causas nas mãos dele, né, para que ele as julgue com a devida justiça. Deus é justo e Deus sempre vai fazer o que é certo. Versículo, já ia dizer amém, irmãos? Versículo 16. Não sejas demasiadamente justo nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Aqui não se trata do caminho do meio termo, porque a Bíblia diz, seja a tua palavra sim, sim ou não, não. O pregador alerta contra a falsa religiosidade e as formas exibicionistas de adoração. Existem muitas pessoas que se acham sábias e justas aos seus próprios olhos. Em Provérbios 3, versículo 7 está escrito: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. O pregador recomenda que vivamos com moderação e temor a Deus, a fim de nos sairmos bem no final. Ninguém é capaz de fazer o bem sempre. Versículo 17. Olha que interessante, tá? O versículo 16, vou botar aqui rapidinho, termina: porque te destruirias a ti mesmo, tá? O versículo 16. E o versículo 17, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Então o versículo 16 diz: porque tu te destruirias a ti mesmo, e o final do versículo 17, porque morrerias fora do tempo. Existem coisas que escolhemos fazer que pode nos destruir ou nos matar. É isso que está falando o versículo. A sabedoria nos ajuda a viver mais tempo e com mais qualidade de vida. Versículo 18. Bom é que retenhas isso e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Um temor apropriado de Deus faz escapar do que diz no versículo 16. O que o versículo 16 fala? Vamos ver aqui. Fala sobre ser sábio e sobre ser justo. Então, né, ele fala escapar disso. Tu tem que saber ser sábio e ser justo. Versículo 17 diz, não seja ímpio nem louco. Então, o versículo 18 está dizendo que essas coisas que diz o versículo 16 e 17 é um temor apropriado a Deus, é a maneira correta que a pessoa tem que agir, tá? O que eu expliquei no versículo 16 e 17, no 8 conclui que a maneira correta de agir é ter temor apropriado a Deus. Então, ter um temor apropriado a Deus faz escapar do que diz nesses versículos 16 e 17. A instrução teme a Deus indica que a obediência com adoração e respeito é a melhor proteção contra todo tipo de loucura. Eu não sei se vocês estão escutando, tá? Mas meus filhos estão rindo e brincando lá na sala. Talvez vocês escutem uma risada ou algum grito aí de brincadeira, tá? Mas vamos continuar aqui. É só porque se tiver um fundo aí de brincadeiras e de risadas, são eles lá na sala, minha família. Versículo 18, tá? Já falei que foi o que eu falei agora. Versículo 19. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Então, uma cidade que tem homens sábios está em melhor condição do que aquelas que apenas têm governantes que não são sábios. Muitos governantes não sabem agir com sabedoria e acabam destruindo tudo aquilo que passa pelas suas mãos. Infelizmente, existem muitos poderosos tolos e poucos homens sábios, né?
Estou falando no geral, porque esse versículo fala: sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que agem na cidade. Então eu expliquei que não adianta ter autoridade para governar e governar sem sabedoria, né? É isso que diz o versículo. Na verdade, não há homem justo, no versículo 20 diz: na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Então, a moral desta passagem é que os homens, dentro de si mesmos, são fatalmente defeituosos. Somente Jesus pode nos fazer pessoas melhores, tá? Então, isso aí que significa. 21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o que o teu servo te amaldiçoa. Aqui existem 2 significados. O primeiro, apliquei o coração às palavras que te disserem. Apliques o coração às palavras que te disserem pode significar: alguém pode vir a tratar você tão mal quanto você tratou outra pessoa. Exemplo, o que a Bíblia diz: aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Devemos ter um espírito paciente e perdoador. O outro significado pode ser que não levemos a sério o que os outros dizem a nosso respeito. Uma pessoa pode nos elogiar na nossa frente e nos condenar pelas costas. Não podemos nos esquecer que todos nós temos virtudes e defeitos. Versículo 22, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. A pessoa sábia deve manter-se afastada da perversidade, porque todos os corações estão adoecidos por causa do pecado. Não somos perfeitos, mas a sabedoria nos ajuda a agir com bom senso. Uma pessoa sábia deve ser motivadora e não manipuladora. Versículo 23. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Este verbo inquirir significa pôr à prova. Mesmo com sabedoria podemos cometer erros. Agora imagina sem sabedoria. Eu estou ouvindo as risadas ali, se vocês estiverem ouvindo, vamos continuar focando aqui. Bom, está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. E no versículo Tiago 1, versículo 6, peça, porém com fé, não duvidando, tá? Mas esse versículo continua, mas quando você pedir sabedoria, peça que Deus vai dar, mas pede não duvidando, porque Deus dá a sabedoria para quem pede. Versículo 24, longe está o que foi e profundíssimo, quem o achará? A resposta para quem o achará é Deus. Só Deus conhece tudo profundamente. O que está muito longe e muito profundo é a sabedoria celestial. É impossível encontrá-la por meio da sabedoria terrestre. 25. Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. Salomão, com toda a sua sabedoria, não era capaz de achar as respostas das grandes interrogantes da vida. O que é interrogantes? Das grandes perguntas da vida. Fora de Deus, né? Porque não há respostas fora de Deus. Vou ler de novo. Salomão, com toda a sua sabedoria, não era capaz de achar as respostas das grandes interrogantes da vida fora de Deus, porque não há respostas fora de Deus. Aqui em meu coração, onde que diz aqui? Em meu coração, tá? Significa que o pregador fala com ele mesmo e chega a algumas conclusões a respeito do desfecho de algumas situações da vida. Por exemplo, o desfecho de maldade, de insensatez, de extravagância, o desfecho dos resultados de agir com sabedoria ou com tolice, tá? Isso daí que ele chega às conclusões. Versículo 27. Vamos ler aqui. Eu pulei. Aqui é o 25, agora vamos falar de 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Aqui a palavra mulher pode significar também idolatria. Também no caso de Salomão, 1000 mulheres fizeram ele se levantar altares para outros deuses. A mulher cujo coração são redes e laços usa sua beleza para seduzir e manipular as pessoas a fazer o que ela quer. O homem que não foge deste tipo de mulher é insensato. Homens também podem seduzir mulheres a cair em pecado.
Bom, então o que faz uma pessoa escapar deste laço é o temor e a obediência a Deus. Então aqui a gente fala de mulher, né? Porque aqui está um versículo que fala da mulher. Mas a palavra de Deus, eu vou falar para vocês, a palavra de Deus ela é justa. Geralmente, o pecado pode ser tanto de homem quanto de mulher, né? Então, sempre que falar mulher, o homem também pode estar nessa situação, né? Bom, agora vamos para o versículo 27. Vedes aqui? Isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Versículo 28. Causa que a minha alma anda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Bom, esse aqui é um pouquinho difícil, mas consegui achar a resposta para uma explicação. Conferindo uma coisa com a outra, porque é o que ele fala no 27, e prestando atenção na vida do Salomão, né? Primeiro Salomão conferiu uma coisa com a outra, tá? É isso que ele fala no 27 e ele chega a uma conclusão do que ele achou. Mas eu quero falar uma coisa agora. Prestando atenção na vida de Salomão, devemos pedir ao Espírito Santo para não cometer os mesmos erros que Salomão cometeu. Ele escolheu mulheres idólatras e elas o corromperam. Se ele tivesse procurado direção divina, Deus lhe teria dado uma única esposa e ele teria sido mais feliz, né? Então Salomão chegou a muitas conclusões. O mais legal de tudo, gente, é que no capítulo 12 lá, ele fala muito sobre temer a Deus, né? Que vale a pena viver com sabedoria e temer a Deus. Mais um versículo aqui que Salomão escreve em Provérbios, capítulo 20, versículo 6, diz assim: cada qual entre os homens apregoar a sua bondade, cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará, né? Isso significa todo mundo às vezes se acha justo, se acha honesto, né? Mas fiel mesmo não é segundo o nosso padrão, segundo o que eu penso de mim, segundo o que você pensa de você. O nosso padrão tem que ser a Bíblia. Fiel comparando com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é nosso manual. Versículo 29. Vede, isto tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez tudo perfeito, inclusive Adão e Eva eram retos. O que era reto? Honesto, direito, íntegro. Eles eram retos no paraíso. Mas eles e os seus filhos introduziram ao mundo idolatria, poligamia, assassinato, etc. O homem teve sucesso em estragar tudo que Deus fez perfeito. Para encerrar aqui, porque esse capítulo 7 são 29 versículos, quero deixar uma reflexão de Provérbios capítulo 12, versículo 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. Bom, então quero dizer para vocês que hoje, né, nós terminamos aqui a nossa 9ª aula. Deixa eu ver aqui. Hoje foi longa, né, gente? A nossa 9ª aula, a aula número 9, que foi falando de cada versículo do capítulo 7. E eu quero convidar vocês a assistir as próximas aulas, que agora falta pouco, tá? Eclesiastes vai até o capítulo 12 e falta pouco para nós terminar. Então, quero convidar vocês também a curtir, a comentar, porque a participação de vocês é muito importante, tá bom? E que Deus continue abençoando todos vocês que têm participado das aulas. Um beijo para vocês e tchau!